paz do Senhor Jesus, com a bondosa e graciosa manhã de salvação. Quero aqui, nesta manhã, louvar a Deus por estarmos aqui mais uma vez, bendizendo, glorificando o nome dEle e compartilhando com vocês que nos ouvem essa mensagem. Mensagem essa que foi o próprio Deus que deixou para a humanidade. Mensagem essa que é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Porque nessa mensagem, nessa palavra, está dizendo tudo o que vai acontecer, tudo o que acontecerá. Quando Jesus vier, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, para levar os que serão salvos, para levar aqueles que estarão com eles para sempre. Eu quero deixar aqui uma porção das Escrituras, uma parte da Bíblia. Lerei no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Lerei aqui, primeiro versículo que eu quero ler com vocês é o versículo de número 12. Talvez você não esteja me vendo, mas talvez você esteja ouvindo a minha voz, o som desta caixa. Medite naquilo que será lido, naquilo que será falado nesta manhã. Jesus, Ele, o autor da vida. Ele, o Criador do universo. Ele, o Salvador do mundo. Jesus está dizendo no versículo de número 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós no Calvário, aquele que assumiu os nossos pecados na cruz, aquele que assumiu a maldição da cruz para nos garantir a salvação. Esse Jesus, Ele está dizendo para nós que Ele virá. E o que Ele diz é que esse dia se aproxima. Ele diz que Ele cedo vem. E quando Jesus diz que Ele cedo vem, eu creio que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus pode voltar. Porque quando Ele esteve aqui a primeira vez, quando Ele veio para assumir na cruz do Calvário os nossos erros, Ele nos fez uma promessa gloriosa. E aqui nesse livro, ao qual nós lemos, Jesus falando que Ele cedo viria. E Ele diz, Ele faz uma promessa gloriosa. Ele não diz que virá somente para nos levar, mas Ele faz uma promessa gloriosa, que Ele tem um galardão. E que galardão é esse? Ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa para você, jovem. Ele tem uma recompensa para todos aqueles que viverem segundo a sua palavra. Ele tem uma recompensa para vocês, grupo de evangelismo, que estão aqui embaixo de chuva fazendo a obra de Deus. Jesus tem uma recompensa para aqueles que se esforçaram em fazer a obra do Senhor. Só que a palavra não fica por aqui não. Jesus, Ele disse que Ele viria e Ele nos levaria para estar com Ele. Ele diz que teria uma recompensa para aqueles que se esforçarem. E Ele diz também, no versículo de número 15, Jesus faz uma lista de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Versículo de número 15, a palavra de Deus diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete a mentira. Jesus está dizendo aqui, destacando algumas pessoas, algumas práticas que farão as pessoas ficarem de fora do reino de Deus, que farão das pessoas ficarem distantes desta promessa, que farão as pessoas não participarem dessa promessa gloriosa. A primeira característica, a primeira pessoa que Jesus destaca aqui são os cães. E quando Jesus está falando dos cães, Ele não está falando do seu animal de estimação, Ele não está falando do seu cãozinho, Ele está falando das pessoas que desprezam a palavra. Então talvez você ouvindo esta palavra, você está desprezando essa palavra, meneando a sua cabeça, dizendo que nós não temos nada para fazer, dizendo que nós deveríamos estar em outro lugar, que nós estamos atrapalhando o dia de vocês. Pessoas que desprezam a palavra de Deus, esses são os cães que são destacados por Jesus. Se você despreza essa palavra no seu coração, no seu íntimo, eu tenho que te dizer, você é o cão que Jesus disse que ficaria de fora. Uma outra pessoa que Jesus destaca e diz que não fará parte desta promessa, que não entrará no reino de Deus, são os feiticeiros. A primeira pessoa são os cães, aqueles que desprezam a palavra do Senhor. A segunda pessoa que ficará de fora do reino de Deus são os feiticeiros. São aqueles que praticam bruxaria, macumbaria, feitiçaria, aqueles que fazem obras malignas para fazer mal para alguém. A palavra de Deus está dizendo, o próprio Senhor Jesus disse que essas pessoas não entrarão no reino de Deus.
E Jesus continua dizendo aqui um grupo de pessoas que também não fará parte dessa promessa. Além dos cães, além daqueles que desprezam a palavra, além daqueles que praticam a bruxaria, que são feiticeiros, Jesus também diz que aqueles que se prostituem não entrarão no reino dos céus. E quem são essas pessoas que se prostituem? São aquelas que se vendem pelo dinheiro, são aquelas que entregam seu corpo antes do casamento, aquelas que se deitam antes do casamento, sem encerrar o sagrado matrimônio. São essas pessoas que Jesus está dizendo que são prostitutos, que se entregam à devassidão da sua própria carne, do seu próprio desejo sexual. Esses são aqueles que se prostituem e que não entrarão no reino de Deus. Jesus continua dizendo nesse mesmo versículo que além dos feiticeiros, além daqueles que desprezam a palavra, além dos prostitutos, Jesus diz também que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Aquele que tira a vida de alguém, aquele que mata alguém, essa pessoa não tem direito de entrar no céu. Ei, você é feminista que é a favor do aborto, você não entrará no reino de Deus. Você, homem, que defende o sacrifício de crianças no útero, você também não fará parte do reino de Deus. Assim, a outra pessoa que Jesus está destacando que não entrará no reino de Deus, aqui não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Senhor Jesus, dizendo que outra pessoa que não entrará no reino, que não entrará no céu, são aqueles que são idólatras. E o que é a idolatria? É a pessoa adorar alguém, uma imagem, qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Isso é idolatria. Aí você pode dizer que eu estou atacando a sua religião. Não, é a sua religião que fere os princípios bíblicos. Porque o nosso Deus diz que não aceita que você sirva a outro Deus. Não aceita que você sirva uma imagem. Deus, Ele é zeloso, Ele tem ciúme de nós, Ele não aceita que você sirva, que você se prostre diante de uma imagem de escultura. Ele não aceita. E Ele está dizendo que se você tem essa prática de se dobrar perante uma imagem de madeira, de barro, de gesso, você não entrará no reino de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, o que o próprio Jesus está dizendo para nós. Ele disse que aqueles que desprezam a palavra não entrarão no reino de Deus. Ele disse que aqueles que praticam bruxaria e feitiçaria não entram no reino de Deus. Jesus diz, aqueles que se prostituem, que se entregam ao sexo antes do casamento, eles não entrarão no reino de Deus. Até mesmo aqueles que se entregam ao sexo extraconjugal, fora do seu casamento, esses são as pessoas que se prostituem. Jesus também diz que há pessoas que ficarão, os homicidas, todos aqueles que matam a vida, pessoas que defendem o direito dos animais, mas sacrificam crianças no útero, essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Jesus também disse que os idólatras, aqueles que se prostram diante de uma imagem, diante de uma escultura, diante de uma estátua de gesso, de madeira, de barro, são pessoas que não entrarão no reino de Deus. E Jesus termina esse versículo dizendo o seguinte, versículo de número 15: e qualquer que ama e comete a mentira. A pessoa que gosta de mentir, que mente para as pessoas que tiram proveito dos outros, usufruindo desse meio, mentindo, enganando, passando alguém para trás, essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Não adianta você ficar chateado comigo, não adianta você balançar a sua cabeça não aceitando essa palavra, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Só que apesar de Jesus ter dito que essas pessoas ficarão de fora do reino, João, a escrever a sua primeira carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se você ouviu todas essas características e você se identificou com alguma delas, talvez você diz: olha, é verdade, eu estou mentindo, é verdade, eu estou me prostituindo, é verdade, eu pratico a bruxaria, é verdade, eu desprezo a palavra de Deus. E você ficou preocupado com o seu destino, você ficou preocupado com aquilo que vai acontecer com a sua alma. Talvez você esteja se preocupado com aquilo que eu acabei de dizer, que Jesus disse que você vai ficar de fora. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: que aquele que diz que não peca, está enganando a si mesmo. Então o primeiro passo que você tem que dar
para fazer parte do céu e da promessa de Jesus para salvar a humanidade, é você reconhecer que é um pecador. E como já foi pregado aqui hoje, todos nós pecamos, todos nós erramos. Não existe ninguém perfeito, o único que foi perfeito foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo de número 9, da primeira carta de João, João escreve o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você talvez tenha ficado preocupado com o destino da sua alma. Talvez você se identificou com alguma dessas características e diz: olha, realmente para mim não tem salvação. Eu quero te dizer agora, através do versículo que eu acabei de ler, se você confessar os seus pecados, se você se arrepender de todas as práticas que tem cometido, se você entender que o único e suficiente Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua alma, ainda há esperança para a tua eternidade. Por isso, eu te convido nessa manhã, confesse os seus pecados, abandone a prática do pecado. Você que tem vivido uma vida dupla, você que tem deixado o pecado dominar a sua vida, Jesus te convida hoje a se arrepender dos seus pecados. Jesus te convida hoje a viver uma vida com Ele. Confesse os seus pecados, deixe os seus pecados. E a Bíblia está dizendo para nós que se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. E João começa o capítulo de número 2 escrevendo o seguinte: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A orientação de João é aprontar para nós que nós não devemos pecar. Mas ele continua dizendo: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós somos justificados não pelaquilo que fazemos, não pelaquilo que nos esforçamos a fazer. Nós somos justificados porque nós temos diante de Deus um advogado justo, que intercede por nós, que luta por nós, que peleja por nós, que intercede por nós diante de Deus, e mostra para Ele que nós precisamos da infinita graça e misericórdia do Senhor. Por isso eu te convido, confesse, deixe e venha para Jesus Cristo, que Ele tem a salvação que a tua alma deseja. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.